Certamente você já ouviu falar do PCC, uma das facções criminosas mais perigosas do Brasil, que muitas vezes é comparada com o Comando Vermelho. No entanto, por trás da criação e ascensão dessa organização sombria, existe uma figura central e intrigante, que é o Geleião. A história desse personagem é repleta de mortes e momentos dramáticos, a ponto de deixar até mesmo Marcola, um dos líderes mais temidos do PCC, em estado de alerta. Hoje vamos explorar em detalhes a trajetória de Geleião, o fundador do PCC, um dos protagonistas de uma das páginas mais sombrias da criminalidade brasileira. José Márcio Felício, mais conhecido como Geleião, cresceu em um ambiente difícil e em uma região onde a criminalidade era uma sombra constante. Desde cedo, Geleião se viu envolvido com más companhias e atraído pelo mundo cruel do crime. E em 1979, com apenas 18 anos, o destino de Geleião já mudou drasticamente. Ele foi preso com mais de 100 anos de pena para cumprir, e ele enfrentou acusações sérias de envolvimentos em assaltos, homicídios, formação de quadrilha e estupros. Todos sabem que estuprador na cadeia não tem vez. Então ele sabia que ser preso por estupro não era uma simples acusação, e sim uma mancha na sua reputação. E sabendo disso, ele decidiu manter essa acusação em segredo, sabendo que dentro das paredes frias e hostis da prisão, qualquer indício de envolvimento em crimes sexuais poderia ser uma sentença de morte. Geleião seguiu adiante, ocultando essa parte, porque, como eu já disse, se qualquer detento ficasse sabendo, ele era um homem simplesmente morto. O começo da história desse criminoso foi de fato muito violento e cheio de coisas ruins. Porém, mais tarde tudo isso iria mudar, pois ele estava no caminho para desempenhar um papel fundamental na história do crime organizado no Brasil. A década de 1990 foi um período crucial para o surgimento do primeiro comando da capital, o famoso PCC. Essa organização criminosa teve suas raízes nos corredores sombrios das prisões de São Paulo, onde a violência e a rivalidade entre detentos eram desenfreadas. Foi nesse cenário que Geleião, um ser que foi nascido e criado pelo crime, desempenhou um papel crucial. A história do PCC começou durante uma partida de futebol entre os detentos, que à primeira vista poderia parecer apenas um momento de lazer em meio à dura realidade carcerária. Entretanto, esse jogo de futebol se tornaria um marco na história do crime organizado no Brasil. Foi durante essa partida que Geleião e seus 7 capangas de cela, homens endurecidos pela vida na prisão, perceberam que havia uma oportunidade de mudar o jogo, não apenas no campo de futebol, mas também na hierarquia das prisões. A história sombria do primeiro comando da capital teve início em um lugar inusitado, em campo de futebol, em uma prisão de Taubaté, São Paulo. Essa cidade, conhecida por abrigar a antiga casa de custódia, popularmente chamada de Piranhão, era palco de uma rivalidade crescente entre os detentos locais, apelidados de bandidos caipiras, e aqueles transferidos da capital. Porém, apesar das tensões, a violência era controlada, até que uma partida de futebol se transformou em um evento chocante. Geleião era um dos detentos nesse momento. Ele nutria um profundo ódio pelos rivais caipiras e viu a partida como uma oportunidade de lançar uma ordem terrível. Antes mesmo do apito inicial, Geleião deu uma ordem a 7 de seus comparsas que era para matar todos os adversários. E isso causou um verdadeiro banho de sangue que chocou a prisão de Taubaté. 7 homens liderados por Geleião cometeram assassinatos brutais, incluindo decapitações e assassinatos feitos apenas com a força da mão. Ficamos em posição, e aí começou a matança. Com um soco, eu estourei a cabeça do Garcia. Colocaram linhas no pescoço do Severo e me enforcaram no meio do pátio. Quando tudo acabou, chamei todos no meio da quadra e ali, com as mãos sujas de sangue, falei: aqui, neste momento, está fundado o PCC, primeiro comando da capital. E esse acontecimento terrível deixou os rivais enfraquecidos, marcando o nascimento violento do PCC. Após o violento episódio durante a partida de futebol em Taubaté, o PCC começou a se consolidar e expandir sua influência para além dos muros da prisão. Os líderes da facção, com destaque para Geleião, perceberam o potencial de sua organização criminosa
e buscaram ampliar o seu domínio. O PCC era uma facção conhecida por ser uma facção extremamente agressiva, com assassinatos cruéis, e dessa forma eles mantiveram sua liderança entre seus rivais, porque todos tinham medo do PCC, até porque, quem iria mexer com o PCC, uma facção tão cruel e tão temida. Mas tudo isso mudou com o surgimento de Marcola, cujo nome verdadeiro é Marcos Williams Evans Camacho. Nomezinho estranho, Ele foi um dos detentos que cumpria pena na prisão de Taubaté durante o início da formação do PCC. Ele não estava presente na partida de futebol em que Geleão e seus comparsas cometeram os assassinatos brutais. A ascensão de Marcola na hierarquia do PCC ocorreu posteriormente. Ele ingressou na organização enquanto estava preso em Taubaté e rapidamente ganhou respeito e influência entre os membros do PCC devido à sua habilidade política e habilidades como um criminoso. Marcola se destacou como um estrategista e líder carismático dentro da facção. Com o tempo, Marcola assumiu uma posição de liderança política dentro do PCC, ganhando a confiança de outros membros influentes. Ele começou a moldar a visão da facção, orientando para um caminho mais político e estratégico. Sua ambição e determinação contribuíram para que ele se tornasse um dos principais líderes do PCC, rivalizando com Geleião. O conflito entre Geleião e Marcola atingiu seu auge em 2002, após um evento particularmente muito violento, o assassinato da advogada Ana Olivato, que era a ex-mulher de Marcola. Esse evento teve um impacto significativo na facção. Geleião foi acusado de orquestrar o assassinato de Ana Olivato, e essa acusação aumentou consideravelmente a tensão entre os dois líderes do PCC. Marcola, conhecido por suas habilidades de persuasão, políticas e estratégicas, ele conseguiu ganhar apoio entre os membros influentes do PCC, argumentando que sua liderança seria mais benéfica para a organização. E o fato de Geleião ter matado a ex-mulher de Marcola deixou ele mais enfraquecido ainda. Os detentos e os membros do PCC não gostaram muito dessa atitude. O conflito entre os chefes era uma questão de tempo. Desconfiados de que Marcola passava informações à polícia, Cezinha e Geleião mandaram matar a ex-mulher do inimigo, a advogada Ana Olivato. Quando Ana foi assassinada, a massa carcerária ficou ao lado de Marcola e expulsou Cezinha e Geleião do PCC. Marcola também demonstrou a habilidade em lidar com questões internas e externas, o que tornou uma figura cada vez mais forte no PCC. À medida que o tempo passava, Marcola gradualmente minou a influência de Geleião, levando-o a se afastar da liderança da facção. O próprio fundador do PCC estava sendo expulso da própria facção. Porém, isso foi um processo que ocorreu ao longo dos anos, na medida que Marcola consolidava seu poder e conseguia apoio de outros líderes do PCC. Mas, após ser afastado da liderança do PCC, Geleião tentou criar uma facção rival, chamada Terceiro Comando da Capital. No entanto, essa tentativa foi rapidamente sufocada pelo PCC, que permaneceu como uma facção dominante no cenário do crime organizado no Brasil. Geleião, de fato, fundou o PCC, mas quem levou o PCC ao verdadeiro sucesso foi o Marcola. E hoje, o PCC é uma facção gigante e muito perigosa, que, segundo os relatos, trafica drogas para o mundo inteiro. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e dar like. Vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo.